Provocações. Não aceite provocações. Toma iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta em vigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contendor, faz-o subir ao teu. Paz em nossos corações. Agradeço mais uma vez o convite do Centro Espírita Júlio de Abreu, não é? E os seus trabalhadores, todos eles que me acolhem sempre com bastante carinho, né? Então, sempre é um prazer estar aqui com vocês, né? Refletindo sobre o Evangelho. Eu sou do Centro Espírita Seara do Mestre há muitos anos e de vez em quando a gente contribui de alguma forma em outras casas, né? E aqui o Júlio de Abreu me acolheu com bastante carinho e eu sou bastante grato. Nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre tormentos voluntários. Esse assunto, esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E essa mensagem do tormento voluntário vem de Fênelon, um dos espíritos, não é, da falange do Espírito da Verdade, que veio nos ensinar, nos trazer esclarecimentos profundos sobre a nossa vida na Terra, nos esclarecer sobre o que Jesus, o nosso querido amigo, nosso mestre querido, nos deixou aqui, não é? E a doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina que eu agradeço sempre e peço sempre atenção e peço que meus filhos e aqueles que me cercam que a observem, que estudem e, como diz a minha mulher sempre, depois que eu falo bastante no Evangelho no lar, ela diz, e que nós possamos colocar em prática tudo que aprendemos e tudo mais. Como se dissesse para mim, olha, Edilson, também pratique, né? Pratique. O Espiritismo é uma bênção de Deus para nós. É a terceira revelação. É a terceira revelação. O Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Essas sínteses aqui, esses resuminhos, eu peguei de uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele faz menção aos livros da codificação. De maneiras que alguém quiser buscar, ele está assim, eu vou ler os resuminhos rápidos. Então, o Espiritismo é uma nova ciência, não é? Revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Isso é muito importante porque a gente precisa desprender do terra a terra
e começar a entender o espiritual, o mundo dos espíritos, não é? Então a consolação vem nisso. O intercâmbio há muito tempo existe, desde o começo da criação existe no plano, entre o plano físico e espiritual, entre o homem e o espírito, entre o homem encarnado e o mundo dos espíritos, os espíritos que habitam esses mundos, esses planetas. Fala de outros planetas, porque Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, e os espíritos que encarnam nesses planetas todos, encarnam como sendo as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Hoje nós estamos na Terra, de acordo com o nosso adiantamento, temos um mundo de dificuldades, mundo de provas e expiações. Esse é o nosso momento, esse é o nosso presente. O presente é desafiador, que nos permite o progresso. Um mundo onde a felicidade, pura felicidade, ela não existe, isso é comprovado pelos fatos. O Espiritismo nos fala de reencarnação, que é a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possamos cumprir por meios de ações materiais os planos cuja execução Deus confiou, através de muitas vidas, de vidas sucessivas, vida única do Espírito e várias vidas na carne, no corpo que habitamos. Hoje estou Edilson, mas não sou Edilson. No mundo anterior que eu vivi, nas reencarnações anteriores, tive vários nomes, vivi várias vezes, mas sou único, sou individual no momento em que Deus me criou. Então eu tenho uma vida do Espírito, com o objetivo de chegar a Deus através de sucessivas experiências nos mundos em que vou passar e nas várias experiências que eu tenho no planeta Terra, que eu vou ter, assim como todas as outras pessoas que eu vou ter para ter a condição de passar para um plano melhor, através das minhas experiências e focando no bem que Jesus nos ensina. Sofrimentos, fala de sofrimentos. O Espiritismo diz que os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente, devido às causas anteriores, são na maioria das vezes, como também são na maioria das vezes também como são causa das faltas atuais, das faltas nessa encarnação, a consequência natural de erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Então a dor, os sofrimentos que a gente passa e tem, são consequências de vidas anteriores, consequências do nosso presente, e a justiça divina nos proporciona o bem que nós fazemos ao outro, recebemos, e o mal que fazemos ao outro também recebemos. Ou seja, o homem suporta o que fez o outro suportarem. Por isso o plano de provas e expiações. Ainda estamos refazendo esse caminho de não prejudicar ninguém. Fala de humildade dos pobres de espírito. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim dos humildes. Ele disse que o reino dos céus é dos humildes e não dos orgulhosos. O Espiritismo fala do perdão. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que era antes. O perdão é importante.
porque perdoar é pedir perdão para si mesmo, não é? E nos livramos aí da ligação minha com o meu desafeto, com quem me ofendeu, e também me colocando no lugar dele, porque eu também o prejudiquei, ou fiz algo que o contrariou, por isso que ele dirige, não é, os seus pensamentos de revide para comigo. Eu também me coloco na situação de revide também, de reação sempre. Estou lutando para aprender a controlar, a agir antes de reagir. Fala da caridade, amar ao próximo com a si mesmo, fazer aos outros que gostaríamos que fizesse por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Então, resume aí, não é, o ensinamento de Jesus, não é, a caridade, amar ao próximo como a si mesmo. Fala da piedade, a piedade é uma virtude que nos aproxima dos anjos, porque ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Devemos ser piedosos, devemos sentir empatia ao sofrimento do outro. Fala da riqueza, que se a riqueza é fonte de muitos males, se ela provoca tantas más paixões e tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os deuses que Deus nos dá. É o que nós vamos falar também nos tormentos voluntários, alguma pincelada nessa questão que tanto buscamos com relação à riqueza e às coisas materiais. Fala da prece, que o poder da prece está no pensamento, no meu pensamento, na minha vibração, na vibração da gente, não as palavras, nem o lugar, nem o momento, nem a forma como ela é feita, não importa. Pode ser orar em qualquer lugar, a qualquer hora, sozinho ou com mais pessoas. A oração é o pensamento que a gente está levando a Deus naquele momento, pedindo por nós, pedindo pelo outro, não é? E se a prece, a nossa prece, não tiver o contexto de pedir pelo outro ou por nós, ela não significa nada, porque nela não tem caridade. E o Espiritismo, ele é o Evangelho, os ensinos de Jesus, do mundo, as vozes do céu, codificada por Allan Kardec. E as obras básicas do Espiritismo são o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual essa mensagem Tormentos Voluntários está inserida. O Evangelho segundo o Espiritismo é a boa nova anunciada por Jesus. É a boa nova anunciada por Jesus. Porque ele disse lá 2020 anos atrás, hoje vos falo de uma forma simbólica, mas virá o Consolador, o Espírito da verdade, ou de verdade como queiram, que vos ensinará e vos esclarecerá todas as coisas que eu digo. Mas uma coisa é comum a todas e não precisa uma explicação mais detalhada, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Nunca esquecer do começo do Pai Nosso que diz: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a sua vontade. Não podemos. Quando fazemos essa prece, é importante a gente concluir que Deus é o nosso Pai Criador, amoroso e bom, e que seja feita a sua vontade, que muitas vezes nos revoltamos com a vontade de Deus. E o Evangelho é o código divino que abrange todas as circunstâncias da vida, um verdadeiro manual para a humanidade encontrar a felicidade. As instruções dos Espíritos que contém no Evangelho segundo o Espiritismo são as vozes do céu,
desvendando sua forma alegórica, revelando os ensinos do Mestre Jesus em sua ampla extensão, uma luz esclarecedora sobre os mistérios do passado. Olha só. O Evangelho o Evangelho nos traz, nas instruções dos Espíritos, a mensagem de Fenelon, o Espírito de grandiosa luz da falange do Espírito da Verdade, e com a missão de iluminar os homens, não é? Então, o Espírito de Fenelon, eu já me fiz a referência a ele, o arcebispo francês, lá do século XV para XVI, uma coisa assim, né? E viveu, era arcebispo, era neoliberal, falava das coisas, também tinha um cunho político, então de muito saber, né? Começando a mensagem, antes da mensagem, então, nós vamos percebendo, como eu fiz uma pincelada do Espiritismo e o que ele contém, importante em todas as questões é analisar, é ter o nosso ponto de vista. Nós buscamos felicidade sempre, a nossa busca incessante com a felicidade. Mas o nosso ponto de vista é muito importante. O ponto de vista com que eu parto para angariar minha felicidade, e esse ponto de vista ao qual eu estou me referindo, ele está no capítulo 2 do Meu Reino Não É Desse Mundo, no item 5. Tá? É o item ponto de vista. No qual Haroldo Dutra, falando sobre os tormentos gerados pelo ponto de vista material, o que ele nos causa, mais ou menos o que nós vamos falar agora. E o ensino e o ponto de vista no qual encaramos a vida terrena e como encaramos a vida futura é que nos faz fazer uma grande confusão. Nós não podemos ter dúvidas quanto à nossa vida futura. Não podemos ter dúvida. Nós precisamos ter uma ideia clara e precisa da vida futura, porque ela nos dá uma fé inabalável no nosso futuro. Aquele que o pensamento da vida espiritual é infinito, da vida espiritual, que a vida espiritual é infinita e que a vida do corpo é uma passagem, cuja permanência nós estamos num país ingrato, esse ponto de vista ele tem que ser bem claro, bem definido para nós. E compreendendo a vida espiritual na sua essência, uma vez que nós somos espíritos imortais, fadados à imortalidade, fadados à perfeição, à inteligência suprema, não é? Não suprema, porque suprema só é Deus, mas se aproximando a Deus, porque Jesus falou, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Então essa é a nossa destinação. Então, se entendemos a vida futura dessa forma, todo o prisma de amargura que passamos, todos os reveses que nós passamos, todos os infortúnios que nós passamos, a gente enxerga como incidente de curta duração. E nesse contexto, a gente vive uma vida de plena felicidade, porque a gente tem uma visão não estreita. O nosso ponto de vista é o ponto de vista espiritual. A gente nunca deve duvidar da nossa imortalidade, porque se ficarmos do ponto de vista no material, em busca da nossa riqueza terrena, das sensações, dos prazeres materiais, dos bens materiais, é o que a gente foca, porque a gente não tem ideia clara da vida futura, da vida espiritual pela qual nós passar.
A nossa dificuldade de entendimento da vida espiritual, ela nasce daquela filosofia, nasce, morre e acaba, julgamento final, céu, inferno, purgatório, descanso, sono eterno, aguardando julgamento final. Essa é a nossa visão estreita, o ponto de vista estreito da grandiosidade de Deus e da nossa existência, do ser como espírito. Não é? Porque dessa visão estreita de nasce no berço, vive e morre, uma vida no corpo, ela é tão ilusória que nos leva a buscar a nossa felicidade nas coisas terrenas. Eu quero tudo nessa vida porque eu não sei o que me aguarda na outra. E também tem outra questão, não é? Se eu cometo um erro e a doutrina professa que esse erro é um pecado mortal, e eu já cometi esse erro, o que me resta? Se não aguardar o inferno prometido, no qual aquele que comete o erro nem acredita. Aliás, nenhum ser da terra ainda, com um raciocínio claro, não vai entender Deus jamais, um Deus terrível, vingativo, não é? De maneira que esses conceitos, a doutrina espírita está derrubando, porque nos leva ao materialismo, à busca dos prazeres da carne, de uma maneira desenfreada. Porque a gente esquece do divino, do nosso espírito imortal, que segue sem interrupção. O espírito não morre. A gente está aqui, lembra daquele filme Ghost? Onde o rapaz é assassinado e no momento que ele morre, ele já levanta, se vê morto, vê o corpo ali e fica desesperado. É exatamente assim que ocorre. Lembra de Jesus na cruz, crucificado? Suas últimas palavras: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. 3 dias, não volta? Não volta 3 dias e fica mais umas 2 semanas na terra, juntamente com os seus apóstolos. Ele não mostra a mão? É o corpo espiritual que ele está. E é um exemplo da vida seguindo como espírito. Nós, conosco, ele deu um exemplo ali, que conosco seria a mesma coisa. A nossa felicidade, ela tem que ter partir do ponto de vista espiritual. O que nos faz feliz? Felicidade interior, a paz da consciência, que é a sentinela de Deus em nossa vida, a consciência. A lei de Deus está toda ela na nossa consciência. Ela nos aplaude quando fazemos coisas boas e nos reincrimina quando fazemos algumas coisas erradas. O nosso foco de felicidade não é a vida terrena, que fique claro, para que a gente não dirija o nosso ponto de vista errado. Porque se eu estiver na Terra, eu tenho um ponto de vista horizontal, vertical, não é? Tem aquela questão da frente, lado e tal. A nossa visão é estreita. Se a gente vai subindo no monte, a gente começa a ver mais coisas. Subindo, pegar um avião, ver mais coisas. Ou seja, a nossa visão ela vai ampliando à medida que os nossos conhecimentos da vida espiritual nos faz perceber que na minha morte física, a minha destinação é lá, daquele lado, a vida real, a vida do Espírito. E Jesus fala:
sobre os infortúnios. Ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ele diz para nós vivermos o presente, o amanhã nos preocuparemos depois. O passado são experiências que devem ser utilizadas na minha vida presente. É os que os sábios falam, né? O passado já foi, o presente é e o futuro ainda vai vir. Abraçamos esses ensinamentos? Abraçamos esses ensinamentos? O homem está... Vou ler a mensagem de Fenelon. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam um desfile inevitável dessa vida, desfile porque eu estou sofrendo hoje o que eu não sofri há um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses para trás. Eu já tive outros sofrimentos há 10, 5 anos atrás. Hoje eu estou com outros sofrimentos. Tem um desfile de sofrimentos que a gente passa. E tudo passa, né? Vai passando. Hoje eu estou numa outra condição de sofrimento. Lembro do sofrimento e dos excessos que eu fiz lá para trás como uma forma de aprendizado do que eu não deveria ter feito, eu já não faço mais. É a minha experiência na Terra. Entretanto, a vida poderia lhe dar de desfrutar de uma felicidade relativa, se a gente não condicionasse a nossa felicidade às coisas perecíveis, sujeitas às mesmas contrariedades. Ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurarem os prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Prazer da alma, procurar paz no coração, saber que a única felicidade é a felicidade da paz da consciência, do amor ao próximo. E aí a gente se relaciona melhor com as pessoas que estão em nossa volta, fazendo o bem. Se não recebeu o bem, não tem problema, é problema do outro. Eu faço bem, eu procuro o bem, eu vivo o bem. Estou falando na primeira pessoa, mas não quer dizer exatamente que eu seja assim. Eu estou falando no sentido mais amplo, que se nós vivermos o bem, nós, outros, eu ainda não me comporto dessa forma, estou muito longe de me comportar, mas é essa felicidade, as felicidades das pessoas bondosas, amorosas, as que recebem aplausos pelo bem que fez, e por aí vai. E nós outros, ao invés de procurar essa paz, essa bondade, esse relacionamento bom uns com os outros, nós somos ávidos por tudo aquilo que nos agita, nos perturba. E coisa curiosa, ele diz, parece criar propositalmente tormentos que dependia só dele evitar. Criamos tormentos que só nós caberia evitar. Aí ele faz algum exemplo aqui. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Tem tormento maior do invejoso e do ciumento? É um tormento voluntário, eu invejo o que o outro tem. Não me contento com o que eu tenho, com as coisas que eu tenho. Tem um ditado que fala, né? Não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. É uma filosofia boa, é um ditado excelente. Não tenho tudo que eu quero, mas amo o que eu tenho. E quem tem inveja está sempre preocupado com o carro do vizinho, com a casa do vizinho, com o conforto do vizinho, com o que ele tem de mais, com o que ele tem de bem. O jardim do outro, naquele dizer, é sempre mais verde do que o meu.
não é? Uma pessoa dessa está tranquila? Não está criando um tormento para ela? Ela está sempre excitada pelo desejo do que não tem e que os outros possuem. O sucesso ainda dos rivais, daqueles que estão rivalizando conosco, de um amigo de trabalho que se promove na minha frente, ele é doído, ele dá vertigem em mim. Eu fico, caramba, porque ele foi, eu não fui, eu estou intranquilo, eu não estou causando tormento voluntário para mim, ao invés de eu me preocupar em me progredir e aplaudir aquele que avançou, mesmo que tenha várias razões para que ele avançasse, não importa o motivo, importa que eu faça a minha parte e aguarde o momento que me apraz. Se ele teve relações de amizade para se promover, se ele usou de algum artifício, não importa, ele conseguiu, ele está no lugar dele, no momento dele, vai ter a experiência dele e eu vou ter a minha. Então, nessa questão, ainda, ao invés de eu agradecer ele, eu menosprezo. Eu aplaudo o sucesso que ele tiver e luto, e vibro, faço minha vibração contra o sucesso dele. Então, insensatos, a ira do ciúme. Imagina o ciúme, não é? Pessoa ciumenta, ela não tem confiança em si mesma. É uma experiência dolorida. Nenhuma confiança, nenhum amor próprio, nenhuma autoestima. Que aí gera outros infortúnios por trás, bebida, cigarro, droga, e por aí vai. Insensatos, de fato, nem sonham que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para essas pessoas que se aplicam as palavras bem-aventurados aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. Eu me preocupo com coisas efêmeras. Eu me preocupo em ter, não é como muita gente diz, os sábios, né? Que eu me preocupo em ter e não me preocupo em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa olhando para o meu próprio umbigo, verificando o que eu preciso fazer para me melhorar. Já estou terminando, quase terminando. Então, de quantos tormentos o homem nós precisamos, de quantos tormentos poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Olha só que interessante. Normalmente a gente acha que nós somos mais do que todos. Eu sou mais inteligente que a minha mulher, eu faço mais coisas que a minha mulher faz, eu sou melhor do que aquele que concorreu comigo para aquele cargo, e ele se promoveu e eu não, porque não eu, não é? Normalmente a gente sempre está acima do outro, por isso que muitas vezes a gente não entendemos Deus. Nós queremos estar no controle de tudo, e quem está no controle é Deus. E quando a gente perde o controle, preocupação com coronavírus, uma coisa toda aí, nós perdemos o controle, ficamos sem eixo, ficamos aflitos, ficamos inseguros, ficamos sem saber o que vai vir amanhã, nos preocupamos com uma demasia enorme, sabendo que a vida tem ciclos e que a Terra passou por vários ciclos, várias situações de desespero, de dor, mas nós perseveramos, a vida
persevera, tudo isso passa, é ensinamento. É um grande momento de nós nos entendermos com a nossa esposa, com o nosso filho, com aquele que ficou isolado conosco ali. É uma grande oportunidade e muitos estão perdendo essa oportunidade com algumas situações de agressões internas dentro do lar, discussões, ou então, quem sabe, não é, bebidas em excesso, alguma questão aí, pelo isolamento. É uma grande oportunidade para a humanidade fazer reflexões sobre o que ela é e o que Deus está pedindo de nós. É um grande momento. Então, aquele que procura parecer menos do que é, até olhar o outro, se olhar de um patamar mais baixo, sabendo que tem muita coisa a aprender, o dizer do Sócrates, só sei que nada sei, não é? Esse que está com o coração dizendo, olha, eu tenho muito a aprender, eu tenho muito a ser bom, eu tenho muito a ser humilde, eu tenho muito a ter empatia com o outro, eu tenho muito que aprender da vida com meus filhos, com a minha esposa, eu tenho muito que ser tolerante. Olha, a tolerância. Tolerância, olha o que nós fazemos com ela. Na maioria somos intolerantes com qualquer coisinha que nos acontece. Então, ao invés de olhar para cima, verá que as pessoas que têm... verá sempre as pessoas que têm menos coisas. Ao invés de eu me considerar maior, eu olho para os outros maiores, eu me olho para baixo. Eu vejo quantas pessoas com sofrimento, com dores, não é, com situações piores do que a minha, e eu devo agradecer a Deus sempre pelo meu emprego, pelo meu sapato, pela minha camiseta, pelo meu conforto, pelo que eu tenho. É o que eu tenho naquele momento, e vou buscar mais. Confortos materiais não é proibido, mas a verdadeira felicidade a gente deve buscar em nós mesmos, fazer uma análise da sujidade que tem na nossa alma e não ficar jogando para baixo do tapete, não é? Porque a sujidade da nossa alma só aparece no escândalo. Aí no escândalo a gente cai em si, mas nós sabemos da sujidade que temos dentro de nós. Então a pessoa que pensa de uma maneira, né, melhor da vida, com pensamento na vida futura, é calmo, não cria necessidade ilusória. Não é a calma em si mesma, uma felicidade em meio às tempestades da vida. Ele conclui o fenômeno assim: criar necessidades ilusórias. Quantas necessidades ilusórias a gente cria, né? Se não criarmos, é uma visão macro, entender Deus, os porquês, por que Ele nos criou, não é? Com que objetivo nos criou? Onde eu vou depois que eu morrer? O que vai acontecer comigo? A doutrina espírita nos consola, diz, olha, você continua, meu amigo. Você vai se encontrar com os seus. Você vai se relacionar com os seus novamente. Tudo que você fez, sofreu, viveu com eles, não cessa. Segue. Gente, meu tempo está acabando, já estão ali com o dedinho ali para mim, né, dizendo, opa, para. Então eu agradeço do fundo do meu coração e peçamos a Deus que a gente pratique, como diz a minha esposa sempre para mim, pratique o Evangelho segundo Jesus nos ensina, amar, amar, amar. Muita paz. Vou dar aqui os últimos recadinhos. Continue acompanhando nossas palestras todas as quintas-feiras, das 15 para as 8 da noite e domingo, às 9 da manhã. Inscrevam-se no canal, curta esse vídeo e divulguem para seus colegas e amigos. Façam um comentário sobre qualquer dúvida do tema exposto, pois todos os comentários serão lidos e respondidos. Então, vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso querido amigo, a Mãe de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, agradecer a eles,
todo o bem que nós temos. Agradecer a eles esses momentos que nós temos para refletir sobre Deus. Não duvidarmos jamais daquele que nos criou e criou este mundo de provas e expiações. Um planeta azul, bonito, farto para nós vivermos e termos as nossas experiências uns com os outros. Nós agradecemos a eles a nossa saúde, por estarmos aqui na Terra. Nós agradecemos a Ele o teto que temos, a comida que temos, os amigos que temos, a esposa que temos, os filhos que temos, os netos, agradecemos. Agradecemos o pão de cada dia e pedimos por aqueles que sofrem os tormentos maiores do que nós estamos sofrendo, que de certa forma, Deus, nós sofremos também as incertezas. Pedimos a eles que estão com sintoma desse vírus. Pedimos àqueles que estão nos hospitais, hospitalizados, nas UTIs, inseguros, aflitos, especialmente aqueles que não têm fé. E também o sofrimento dos que os rodeiam, seus parentes, todos. Pedimos as bênçãos curadoras para eles. Pedimos também por aqueles que desencarnam, que eles sejam recepcionados e estão recepcionados por todos aqueles queridos da alma que já tinham partido antes dele, que eles recebam as bênçãos de Deus no retorno à vida da espiritualidade. Nos abençoe, Deus. Abençoe todos os enfermeiros, médicos, todas as pessoas, os políticos. Nós pedimos pela direção, não é uma direção que nos faça sofrer menos até, né? Direção boa, inspiração do alto. Maria de Nazaré, nos abençoe. Eu vou fazer a prece dela. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, orai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. E que assim seja. E eu peço a Deus e aos espíritos do bem aqui presente, que depositem um remédio na água de todos aqueles que se dispuseram a colocar um remédio na água ou vão beber uma água a seguir. Um remédio que acalme os nossos sentimentos e acalme o nosso corpo físico. Graças a Deus.